Ele engatilhou agora, eu vi, hein? Eu estou respirando fundo porque realmente nós vivemos hoje num Brasil em que a situação está para lá de periclitante. Vamos por partes, como diria Jack. Bom, Jair Bolsonaro, junto com o Congresso, criou esse orçamento secreto. Para que ele fez isso? Isso deve ter sido de Paulo Guedes, muito inteligente. Jair Bolsonaro deve ter colocado: eu não quero aquela maracutaia dos governos do PT. Eu não vou nomear padrinhado, gente para agência reguladora, para diretor e presidente de estatal como a Petrobras, a Eletrobras. Eu não quero confusão no meu governo. E não teve confusão. Do jeito que ele foi fiscalizado e acompanhado pela mídia, sempre na expectativa de encontrar alguma coisa, e não encontrou. O máximo que continuaram falando foi das rachadinhas, quando ele era deputado. O que fez Bolsonaro? Deu dinheiro para os parlamentares. Eles que gastem. Se fizerem lambança, é deles, é do Congresso, não é do governo. Fez bem? Por um lado, sim. Mas, por outro lado, ele abriu mão do papel do executivo. Cabe ao executivo, como diz o nome, executar. Definir as obras. Pode ser em comum acordo com os parlamentares, congressistas, tranquilo, pode. Pode atendê-los nas suas regiões, nas suas prioridades. Mas o deputado receber a emenda, ainda mais tipo PIX, e transfere direto para a prefeitura, para o Estado. Às vezes nem projeto tem. Transparência zero. Sabe-se lá como esse dinheiro chega? O que acontece? Quanto que é aplicado? Quanto que eventualmente volta para os parlamentares? Algo inimaginável. Nós não estamos aqui questionando que cabe ao Judiciário julgar, particularmente ao Supremo, que hoje virou 3 em 1, especialmente na figura de Alexandre de Moraes. Ele é delegado, promotor e juiz. Ou seja, avançou sobre as atribuições não apenas do Ministério Público, que acusa, denuncia, quanto da polícia, que investiga. E ele julga, às vezes, matérias que ele é a vítima. Ele é o objeto. Quer dizer, algo surreal. Mas vamos voltar para a origem. Nós não estamos querendo que o executivo execute, o legislativo legisle e o judiciário julgue. Então, façamos isso. Então, foi importante esse freio de arrumação. Só que foi um acordão. Foi um acordão. Olha, nós asseguramos a preservação das emendas impositivas, mas com algumas restrições, mas vai ficar agora um volume maior de recursos para o Executivo e os legisladores, nas emendas impositivas, têm que dar mais prioridade para as obras inacabadas, tem que ter um controle, o Tribunal de Contas da União tem que acompanhar, ou seja, com algumas restrições, no que fez muito bem o Supremo Tribunal Federal. Só que o detalhe é o seguinte, foi dobradinha Lula e Dino, que era seu ministro da Justiça, que ele mandou para o Supremo. Eles articularam antes. Teve o voto do Dino, o Supremo acompanhou, tudo combinadinho. Os ministros tiveram uma reunião secreta do Supremo, acertaram direitinho, o Dino veio com o voto, a maioria respaldou, e já estava acertado que iam convocar
uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado e 2 representantes do governo, o ministro da Casa Civil e o advogado-geral da União, além, claro, do procurador-geral da República e os 11 ministros de Estado. Daí se reuniram todos. Ah, é a harmonia entre os poderes. Não, é um baita de um cambalacho. É um baita de um cambalacho, porque daí ficou acertado. Os deputados preservam parcialmente as emendas impositivas. Mas daí o Arthur Lira, que ameaçou votar as restrições às decisões monocráticas aprovadas em novembro do ano passado no Senado, engavetada na Câmara, para ele ter como trunfo. Ele é um baita de um bandido. Arthur Lira. Alexandre de Moraes proibiu a veiculação, censurou a veiculação da entrevista da sua ex-mulher, detalhando como ele a tratava. Então é tudo um jogo. Arthur Lira tem vários processos no Supremo, vários já foram arquivados, mas o Supremo segurou lá outros para poder chantagear, ameaçar, fazer esse jogo. Claro. O toma lá da cá. Ele é mais sujo que pau de galinheiro. Né? Então, bom, retomando, só para fechar o raciocínio. Daí não tem mais a PEC das decisões monocráticas, não vai para frente, e nem a outra PEC que permitiu o Congresso anular decisões do Supremo, que é um absurdo total, muito embora o abuso de autoridade no Supremo seja exorbitante, mas não faz o menor sentido essa PEC. Mas não fica só nisso, não. Daí entra quem? Rodrigo Pacheco, o Pachequinho, que se licenciou de um escritório de advocacia em Minas Gerais para se eleger senador em 2018, e tem uma ação desse mesmo escritório, bilionária, sobre Brumadinho, tramitando no Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele tem lá quase 100 pedidos de impeachment, quase 30 do Alexandre de Moraes, ele não tira da gaveta. Como sabemos, o sistema, tanto da Câmara quanto do Senado, é essencialmente presidencialista. O presidente Arthur Lira manda mais do que os 512 reunidos na Câmara. E o Rodrigo Pacheco manda mais do que os outros 80 senadores. Então, o que aconteceu? Não se mexe no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E, ao mesmo tempo, o Congresso e o Supremo concordam. Ó, Lula, continue aumentando os impostos. O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Onde nós estamos? Ou seja, quem vai pagar o aumento dos impostos? O pobre contribuinte, principalmente aquele trabalhador, aquele desfavorecido. Então, para definitivamente fechar, só tem uma solução para esse país. Povo ocupando o asfalto com vigor. Com vigor.